mulherada, podcast só delas, um canal para debatermos os desafios do que é ser mulher, os desafios diários, onde tem muitas perguntas para diferentes respostas. Hoje você vai conhecer a Gisele Moresco, nossa convidada. Bem-vinda, Gi. Oi, Sil, tudo bem? Me fala um pouquinho sobre a tua experiência profissional. A Gisele, ela é nutricionista e ela vai estar batendo um papo hoje conosco. Isso aí. Bom, Sil, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, tá? É um prazer bem grande hoje poder estar aqui e dividir um pouquinho sobre a minha história, sobre o que eu conheço, né, o que eu sei fazer. Então, vamos lá. Bom, eu sou formada em nutrição já tem 11 anos. Eu atuei em consultório logo que me formei, né? Eu trabalhava no hospital, era técnica em enfermagem, trabalhei por 15 anos lá. Quando me formei, ainda conciliei hospital e nutrição por 2 anos, acho que foi. E aí depois eu fui para a Clínica Magras. Então eu trabalhei sempre na parte de nutrição clínica e estética, né? E hoje eu foco bastante na parte comportamental. Então, há 11 anos que eu venho trabalhando nessa área e posso dizer que sou uma profissional bem realizada, assim, gosto muito do que eu faço. Embora todos os desafios, né? Como toda profissão, mas sou bem realizada. Bacana, bacana, né, mulherada, a gente escutar isso, que a profissional é bem realizada no que faz, né? Eu acredito que a gente busque isso diariamente, né? Ser Sim. bem realizada no que a gente faz. Então, Gi, eu quero deixar aqui já a primeira pergunta, assim, para ti na lata. Vamos lá. Vamos lá, mulherada, vocês querem saber também. Qual é a fórmula mágica do emagrecimento? Nossa, Sil, eu gostaria de descobrir também. Não me venha falar que é exercício e dieta. Ah, sim. Então, eu sempre falo para as minhas clientes assim, que se eu algum dia descobrir a fórmula mágica, eu com certeza vou distribuir, né? Porque, infelizmente, ela não existe, né? Existe sim a dedicação, existe sim a mudança de hábito, existe sim a atividade física, mas acho que a fórmula ainda mais interessante, assim, que mais vai dar certo, é realmente você mudar o hábito e mudar o modo de ver a alimentação, né? O modo com que você se relaciona com os alimentos, o modo com que você vê a alimentação, não vê a alimentação como um sacrifício ou como algo difícil, né? Uma das coisas que eu trabalho bastante, assim, que eu falo sempre para os clientes, o que a gente fizer aqui não pode ser um peso no teu dia a dia, não pode ser um peso na tua vida, né? Tem que entrar como algo tranquilo, porque senão é difícil, né? É difícil a gente fazer algo sofrido e levar por muito tempo. Então, a fórmula hoje eu acho que é mudar a forma com que você se relaciona com a alimentação. Certo. Não, até porque se tu descobrisse a fórmula mágica, tu estaria rica, né? Muito, Que não né? fosse... Milionário, eu acho. Só que assim, Gi, quando a gente começa um processo de reeducação, né, alimentar, ali na própria academia eu também vejo, isso é um processo que é lento, Sim. né? Que exige uma certa disciplina, vamos falar assim, né? Tanto um programa de exercício como, vamos falar assim, uma reeducação, podemos falar assim. E exige uma disciplina e também um pouco de paciência. Com certeza. E a gente quer resultado para ontem, né? Eu tô aqui de dieta desde janeiro e vou te falar, tem dia que eu tô de saco cheio. Sim. Eu queria estar magra para ontem, né? Sim. E eu acho, Sil, que na minha profissão um dos maiores desafios é esse, né? É poder passar para as pessoas e mudar essas crenças que ainda se traz, né? De muito tempo, assim, até pouco tempo, emagrecer era algo sofrido, emagrecer era passar fome, emagrecer era cortar vários tipos de alimentos, ainda existem, né? Mas essas são crenças que a pessoa já entra no processo de emagrecimento pensando, bom, agora eu vou na Nutri, eu vou começar a fazer um trabalho de mudança de hábito, então é sofrido, eu não posso mais ir em evento, eu não posso mais fazer nada. E, claro, tem o tempo sim, né? Então, não vai poder mudar hábitos de uma vida toda ou de vários anos
em 1 semana ou 2. E óbvio que todo mundo quer, né? Mas o nosso organismo, ele precisa do tempo para entender o que está acontecendo, para metabolizar os alimentos novos que estão entrando, para fazer a desintoxicação do que já tem no organismo, né? Não existe realmente algo que vá mudar para a vida toda aquilo que se trouxe de algum tempo. Eu falo muito para as clientes assim, ó, vai no teu tempo, respeita o teu tempo, porque é uma das coisas mais importantes, né? A gente saber respeitar o nosso momento, o nosso tempo, entender que a gente tem desejos, que a gente tem sentimentos, que talvez tem dias que vai ser 100% e que tem dias que não vai ser 100%, né? Na verdade, o processo de emagrecimento, eu comparo ele como qualquer outro processo da nossa vida, né? Quando a gente faz uma faculdade, né? Tem semestres que é ótimo, tem semestres que é tenso, que a gente pensa até em desistir, mas a gente foca lá no final, o que eu quero para minha vida, né? Então a gente continua. Quando a gente constrói uma casa, do momento que decide até o momento que a gente tem ela pronta, é um desafio. Tem dias que está tudo certo, tem dias que não. E o processo de emagrecimento não é diferente. Para que ele seja realmente de forma saudável e duradoura, ele tem que ser respeitado o seu momento, né? E é diferente o meu momento do teu, né? Como de outras pessoas, todo mundo tem o seu momento, o seu metabolismo, sua rotina, né? Que é diferente. Então, acho que se respeitar o seu tempo é uma das coisas bem importantes. E Gi, nesse anseio assim de resultados rápidos, me perdoe se eu estiver falando bobagem aqui, tá? A gente vê bastante surgir dietas da moda, Sim. Né? E tal artista parece magrérrima, agora fez a dieta cetogênica, a dieta detox, né? Daí todo mundo, não, então eu quero fazer a dieta, meu Deus, apareceu com um corpão, sequinha. E a mulherada, eu vou falar que eu também já fiz isso, Quem né? nunca, né? Quero ficar magra desse jeito também. O que tu tem de conselho, principalmente para nós mulheres, né? Eu tenho academia, a maioria do pessoal que me conhece é da academia, né? Eu vejo assim, ó, bateu outubro, novembro é o desespero, né? Sim. E aí a gente quer partir para o imediatismo. Então, e essas dietas da moda, assim, o que a gente pode estar passando, assim, para quem está escutando, assistindo o nosso podcast aí, sobre essas dietas, assim, vale a pena investir, não vale a pena investir, dá certo para todo mundo? Como é que é isso aí? Bom, eu sempre falo assim, se a dieta da moda, se a dieta radical, ela é tão boa, por que todo ano tem uma nova? Né? Se a tal dieta é maravilhosa, faz um milagre e resolve os problemas, como que o ano que vem vai ter outra e o ano passado teve outra? Então, não vai resolver, né? Tudo que é radical, tudo que é moda, tem um início e tem um fim. Então, eu acho que a pessoa que optar por fazer algo mais radical, ela tem que ter essa consciência, que vai ter início, vai ter fim, que muitas vezes tem vários problemas que vêm, né, na saúde, falta de nutrientes, falta de energia, falta de disposição, muitas vezes até tristeza e depressão, porque não é o que quer fazer, né, porque na verdade na ânsia de buscar algo imediato, faz coisas que não traz benefício, né, e vai muito também em função do que a sociedade muitas vezes exige, né, do que a sociedade está pedindo e as pessoas querem se encaixar em um meio que muitas vezes não é a realidade delas, né? Então, eu sempre dou meu exemplo, Sil, porque assim, eu nunca fui uma pessoa, uma mulher que teve colchão e bundão, né? Eu sei que eu posso malhar, né, bastante, eu vou melhorar, mas eu não vou ser Teu biotipo... O meu biotipo é diferente. Certo. Então, eu preciso respeitar isso, né? E não existe o milagre, né? A menos que eu vá lá fazer um procedimento cirúrgico, sei lá, mas eu acredito que nem assim vai ficar como talvez eu imagine. Então,
vai ter início, vai ter fim a dieta da moda, a dieta radical. Se talvez tu tá buscando isso por algum tempo ou para tal data, ok, talvez a curto prazo, mas tem que ter essa consciência, né? Vai voltar a ser como era. Muitas vezes, se o reganho de peso, ele é muito maior, né? Fiz uma dieta radical, eliminei 15 quilos. O dia que parar e começar a voltar o peso, o reganho sempre é maior, então vai voltar pelo menos uns 18 quilos a mais. Sim. É bem uma questão do metabolismo também. Eu vejo assim, ó, dentro até da própria academia, né? Fulana fez tal dieta, emagreceu, eu vou fazer essa dieta também, né? Então, e o que dá certo para uma, nem sempre dá certo para outra, né? Exatamente. E tu tocou num ponto muito importante de que é a aceitação, né? Então, parece que a pessoa tem que estar magra, a pessoa tem que estar saudável, né? E até esses dias eu fazendo uma avaliação em uma cliente ali, a gente já está tão condicionado a prescrever coisas para emagrecimento e ela estava gordinha, mas ela era uma gordinha bonita. Né, eu já, não, vamos botar um cardio, vamos dar uma secada. Ela falou, não, para tudo. Eu também. Eu só quero qualidade de vida, né? Então, isso me fez pensar também, né? A gente está tão condicionado ao emagrecimento, né? Que muitas vezes a gente, né, tem que estar atento a essa aceitação, né? Claro. A sociedade, ela impõe principalmente para a mulher, né? E vou falar assim, a mulher, depois dos 35, 40 anos, é uma pressão desgraçada, Sim. que é a faixa etária que eu me encontro aqui. E também a gente viu ali o caso da cantora ali, que acabou falecendo, né? Que tu tá bem e tu tem uma pressão muito grande, né? É a Paulinha Abelha, se não me engano, né? Que acabou fazendo uso excessivo de remédios tarja pretas, de chá diuréticos, né? Que a gente acabou lendo ali vários depoimentos, enfim, do marido dela. Então, eu acho que é bem essa questão, né? Das pessoas tentar se encaixar numa realidade que não é delas. Então, claro, não tá se sentindo bem, tem que melhorar? Sim, tem que melhorar, Tem a questão da saúde, logicamente, a saúde em primeiro lugar, né? Porque, por exemplo, essa pessoa que você comentou, ela fez uso de medicações e chás diuréticos há um bom tempo, né? Ela já vinha fazendo. E aí, talvez nos últimos tempos se intensificou, né? O que ela fez? Uma sobrecarga, né? Hepática muito grande, renal e tudo mais. Então, até agora a Anvisa restringiu um monte de chás, porque eu acho que uma coisa bem importante também da gente falar, as pessoas acham assim, é natural, eu vou tomar o chá porque é natural. Chazinho. É um chazinho, ele vai emagrecer. Diurético. Diurético, ele vai emagrecer. Bom, eu acho que primeiro, nenhum alimento e nenhum chá isolado vai resolver o problema, né? É mudança de hábito, é fazer atividade física, é mudar a nossa mentalidade em relação à alimentação, que nenhum vai fazer o efeito mágico, né? Como a gente falou no início. E a concentração muito grande, porque é natural, então é um chá disso, é outro chá daquilo. Os chás, eles também têm efeito colateral, né? Alguns são diuréticos, mas eles baixam muito a pressão se tomar em excesso. Outros aumentam a pressão, outros fazem sobrecarga renal ou fazem sobrecarga hepática. Então, as pessoas têm que ter esse olhar, as pessoas têm que entender que não vai mudar a vida um chá ou uma medicação e vai ter o efeito colateral. Né? Mesmo sendo natural. Mesmo sendo natural. Uma das coisas que eu sempre indico assim, no máximo 500 ml de chá por dia, dependendo do chá, né? Então não dá para sair tomando chá adoidado, né? E talvez até chás que são saudáveis, sim, que a gente até poderia indicar tranquilo, hoje está proibido. Certo. Justamente por esse tipo de consumo, né? Excessivo. Em demasia, isso, sem controle, né?
E acho que é bem isso que tu falou, assim, que a gente comentou aqui da ansiedade de se encaixar nessa realidade que a mídia muitas vezes está exigindo, né? Às vezes até para entrar em algum trabalho, para, né, trabalhar com alguma coisa, eu tenho que estar magra, eu tenho que... Poxa, respeita o teu limite, respeita o teu corpo, se aceita. Eu acho que a gente se aceitar é algo muito importante, né? Eu aprendi isso, Sil, com a minha experiência ao longo dos anos, porque eu também tive isso, né? Eu também tive muito, principalmente no início da nutrição. Eu sempre tive aquela barriguinha e tal, sou baixinha, então o meu biotipo ele não é, né, mulherão alto, enfim. Eu me cobrava muito, né? Por muito tempo eu fiquei me cobrando, me auto-cobrando, né? Meu Deus, como é que a nutricionista vai comer tal coisa? Como é que a nutricionista vai ter uma barriga? Como é que a nutricionista não vai para academia todo dia? E eu acho que isso me fazia muito mal, sabe? Acho não, tenho certeza. Na verdade, só me prejudicava mais, porque a vontade que eu tinha de fazer coisas inapropriadas era muito maior. No momento que eu entendi que eu sou humana, que eu tenho sentimentos, assim como qualquer outra. Eu acho que contigo também deve acontecer, né, em função da academia. Então, quer dizer, Gi, que já aconteceu contigo, como acontece comigo, quase que semanalmente, de tu tá lá no momento de descontração, vai dar aquela mordida no hamburgão e aparece uma cliente ou um paciente e fala: não acredito, a minha professora, a minha personal tá comendo, tá tomando uma cervejinha. Como que é lidar com isso, né? Sim. Porque a gente, fora da nossa vida profissional, a gente, né, o exemplo sempre, né, é o melhor exemplo, Sim, né? claro. Mas a gente, às vezes, também é humano e tem momentos de lazer e a gente também vai comer uma... A gente não pode ser fit 100%, né? Ninguém é, né, Sil? Ninguém é. E aí, já aconteceu contigo, assim? Já acontece várias vezes, muito seguido. E é legal porque fica aquele clima, né? Tipo assim, a cliente olha pra gente e pensa, a Nutri na pizzaria, nossa. Como eu trabalho mais a parte comportamental, então eu não retiro alimento nenhum da cliente. Inclusive, eu ensino para elas que comer um hambúrguer, a pizza, o hambúrguer não é porcaria, como se é dito, né? É um alimento. Só que é um alimento que talvez não seja um alimento que eu vou comer com tanta frequência como o arroz e feijão, como a salada e a fruta. Então, as minhas clientes, quando me encontram nesses lugares, já é muito mais tranquilo. Mas, sim, quem não faz o processo de emagrecimento comigo sempre tem isso, né? Meu Deus, a Nutri tá ali, ela tá comendo pizza, né? Ou tá comendo um hambúrguer. Não faz muito tempo, eu fui num bar e eu tava comendo um brownie bem grande, porque eu tava com muita vontade. E, inclusive, algumas amigas minhas que estavam ali comigo, né? E aquele dia foi o dia que mais chegou conhecidos, né? E aí, é sempre assim, né? É sempre assim. Aí, fizeram foto, mandaram nos grupos, assim, olha a Nutri, olha a nossa amiga Nutri e tal. Então, tem muito disso, né, Sil? As pessoas que não sabem realmente essa forma de trabalhar os alimentos, elas têm o julgamento. E eu ensino muito assim para as clientes, as pessoas sempre vão te julgar, né? Se você se cuida porque você é chata e você se cuida. Se você não se cuida, a pessoa vai dizer assim, mas a Sil podia se cuidar, né? Então, foca no que é bom para ti, né? Essas situações vão acontecer sim, né? Mas faz parte, né, Sil? E como tu disse antes, fora da nossa vida profissional, a gente também tem uma vida normal, onde a gente tem vontades, a gente tem sentimentos, a gente tem dias que tá 100% e a gente tem dias que não está 100%, né? E tá tudo bem, eu acho que o segredo é esse, a gente entender que tá tudo bem isso, que é assim mesmo, né? Eu acho que é muito difícil alguém que tenha uma vida 100% todos os dias, né? E por isso não dá pra gente se basear muito pelas redes sociais, né? Porque ali a gente vê uma realidade perfeita
em todo mundo. Ninguém posta ali o dia que tá em depressão, o exatamente. dia que brigou com o marido, se estressou com o filho, né? Teve problema no trabalho, o dia que a dieta deu tudo errado, né? Então, quem não queria morar no Instagram, né, Gi? E tu falou uma coisa muito importante, o julgamento, né? Então, porque fulana não se cuida, né? Teve bebê há pouco tempo, engordou e tá ali, não se cuida. Ou, tá radical demais, né? Tá se cuidando. Então, essa questão da pessoa estar bem com ela mesma, independente do julgamento que vai sofrer, é muito importante a questão comportamental, né? Com certeza. Da mulher ter esse suporte, tanto da parte do nutricionista, do personal, porque sempre vai haver julgamento. Sempre. Tanto do positivo quanto do negativo, né? Então, eu acho bacana a gente estar trazendo isso e a gente espera que, né, quando esse podcast for assistido pelas mulheres, que elas deixem aqui nos comentários como é que é para elas também essa questão, né, de tentar dar conta de tudo. A gente tem rotina de trabalho, eu e você não temos filhos, mas a gente acompanha várias mulheres que têm crianças, né? E aí, além de tudo, da conta da casa, da rotina de trabalho, tem a rotina com as crianças, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho assim, como que é para as tuas clientes ali, teus pacientes, que têm crianças em casa, que às vezes estão na fase de introdução alimentar, né? E daí, muitas vezes, tem também o marido que não é muito adepto à dieta. Como é que ela faz para conciliar isso tudo, né? Tem as crianças, tem o marido e tem ela ali. Como que ela faz para dar conta? É bem desafiador, né, Sil? Como tu disse, a gente não tem filhos, mas a gente acompanha várias pessoas que têm. E ontem mesmo eu estava comentando com uma cliente, ela estava no final do tratamento, ela teve um resultado muito bom. E aí a gente estava comentando sobre o processo de emagrecimento dela, né? O quanto foi desafiador, porque teve épocas assim bem difícil. O filho ficou doente, o filho começou a ir para a escola e ficou doente, teve que ficar em casa. Ela trabalha fora de casa, ela teve que dar um jeito de ficar no hospital com o filho. Aí chega em casa, tem tudo para organizar. Nem todo mundo tem alguém que possa fazer o trabalho em casa para ela, né? Não tem uma empregada ou alguém que faça. Então, é bem desafiador. E eu disse para ela, assim, que eu tinha um orgulho muito grande dela e de todas as mulheres que fazem isso. Porque é nesse momento e é nessa rotina que muitas vezes as mulheres se perdem e se deixam de lado, né? É muito comum a mulher, principalmente, se deixar de lado para cuidar da casa, do marido, dos filhos, dar atenção no trabalho, dar atenção para a vida social, para amigos, e ela vai ficando. Só que nesse momento que ela vai se deixando de lado, a autoestima dela vai reduzindo, a roupa que ela usava antes não entra mais e ela se sente frustrada, né? E depois para ela resgatar tudo isso é um processo lento e muito mais difícil. Então, é bem desafiador, mas é muito possível, né? Só que para que isso aconteça, em primeiro lugar, a mulher tem que se priorizar, né? Eu falo para as clientes assim, olha, se tu se priorizar, tu vai dar o teu melhor pro teu filho, tu vai dar o teu melhor pro teu trabalho, tu vai dar o teu melhor pros teus amigos, pro teu marido, porque quando a gente não tá bem, a gente não dá o nosso melhor. Com certeza. Né? E o momento que eu tô bem, eu consigo passar o meu melhor para as pessoas. E então, eu acho que o momento que ela consegue virar essa chave e entender isso, poxa, eu sou importante e eu sou uma das peças fundamentais da casa, do trabalho, né? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. O trabalho é importante, o marido é importante, os filhos são importantes. Mas se eu não me priorizar e se eu não me cuidar, não me colocar como prioridade, eu não vou dar o meu melhor para eles. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Acho que é o principal para conseguir, nessa rotina toda desafiadora, a pessoa conseguir mudar hábito e mudar seu estilo de vida, ela tem que se priorizar.
Com certeza. Porque todas nós, inclusive eu, Uhum. a gente tem uma calça jeans lá que não serve mais e que tu não joga fora porque tu ama, porque tu pagou caro. E tu Exatamente. diz, um dia eu vou entrar nela de volta, né? É isso aí. Então, a gente deixa ela lá na esperança de que a gente vai entrar, né? Mas é como Uhum. tu mesmo acabou de falar. A gente vai se deixando, aquela roupa já não serve mais, Uhum. e a autoestima vai se indo, e daí hoje eu não consegui ir para academia, eu não consegui fazer uma caminhada, e a gente vai, né, por conta da rotina, vai se deixando, vai se descuidando, Uhum. né? Uhum. E aí é um efeito cascata, E né? aí vem também nesse momento a questão da culpa, né? Porque a mulher, de certa forma, ela vê que isso está acontecendo, né? Mas ela sabe que o filho é mais importante, o marido é mais importante, mas ela vê que ela não está ficando bem, que ela não está ficando legal, né? Só que ela não consegue muitas vezes ter a força para sair desse momento, né? Então, é muito importante a gente se respeitar, né? E daí nesse momento, eu queria falar isso. Nesse momento vem a culpa, né? Porque eu tô me deixando de lado. Porque eu tô ficando feia. Porque o marido vai olhar para outra. Porque a mãe dos coleguinhas são mais bonitas, elas são mais bonitas do que eu. A minha roupa não me serve mais. Eu vou comprar uma roupa, eu escuto muito isso. Nutri, quando eu vou comprar uma roupa, não sou eu que escolho a roupa, é a roupa que me escolhe, né? E isso é muito frustrante, né? E aí gera uma culpa e gera uma ansiedade maior que faz comer mais, porque o cérebro ele vai entrando como uma defesa e ele vai mandando comer, ele libera muito, muito hormônio que te faz buscar coisas prazerosas, né? E os alimentos prazerosos normalmente são os doces e as gorduras, né, que as pessoas vão buscar no momento da ansiedade. Então a mulher não, num geral as pessoas, né, mas a mulher tem muito isso. Entra naquele ciclo vicioso, né? Eu tô ansiosa, eu vou comer mais, quer saber, vou comer mesmo. Aí passou, veio a culpa de novo. Quer saber, já que ontem exagerei, foi mesmo, vou hoje de novo. E aí tem uma dificuldade de sair desse ciclo, né? Sim, né? Porque qual mulher que nunca descontou a tristeza numa barra de chocolate, né? Então, às vezes tu fica assim, aquele dia que deu tudo errado, tu pensa, meu Deus do céu, é um chocolate que eu quero, aquela TPM pegando, parece que alimento nenhum, é aquele dia que tu pensa, tô com vontade de comer um doce. Tu come uma maçã. Não, 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 não. Eu quero comer um doce. Daí tu pega outra. Vou tomar um café com açúcar. Tu continua com vontade do doce. Aí tu vai, até que de fato tu come aquele chocolate como. Ai, dá aquela sensação de prazer, né? eu mereço. Isso, eu mereço, eu mereço. Então, é bem é um prazer momentâneo, né? E é todo um ciclo que acontece no nosso organismo, né? Onde a gente, no momento do estresse, da ansiedade, está liberando alguns hormônios, como serotonina, que vai em busca de alimentos que te deem prazer. Normalmente vai buscar o doce porque tem uma carga glicêmica alta, estimula insulina, que estimula endorfina, que te gera o prazer. E é rápido, né? E é Isso rápido, no organismo. isso, é um pico muito rápido. Porém, como aumenta rápido, reduz rápido. E o problema continua ali, né? Então, se a gente for observar, o segredo é ir lá na raiz, né? Por que eu tô ansiosa? Por que eu tô estressada? É se conhecer. E logo em entender. seguida, ao menos pra mim, quando pego uma barra de chocolate, vem a culpa, né? Sim, a culpa. Por que tu foi fazer isso contigo mesma? Exatamente. Às vezes tá comendo e tá pensando, meu Deus, eu não deveria estar fazendo isso. Mas né? é tão bom, né? É tão bom, exatamente. Naquele momento, o que tu quer, o que o teu cérebro quer, na verdade, porque tu não quer isso. É o que o teu cérebro tá pedindo, né? Algo que te estimule, algo que te dê prazer. Então, tem várias técnicas que a gente usa no processo, né, também de compulsão alimentar, várias técnicas para poder sair desses momentos, né? O segredo é sair desse ciclo, né? E para sair desse ciclo, às vezes a gente tem que usar algumas estratégias, né? Algo que tire o foco dali. É um processo, né, mais lento, enfim, mas é bem possível, né? É algo que a gente consegue mudar tranquilo.
Então o que eu acho que a mulherada tem que ter em mente, né, já que o nosso podcast é destinado às mulheres, mas se tiver homens assistindo, né, Por favor, fica a homens. dica, Os né? homens, eles estão bem vaidosos, Sil. Com Eles estão se cuidando certeza, muito. né? E também eles têm que assistir o podcast só delas para entender o comportamento das mulheres, entender também essa dupla, tripla jornada, né? E que as coisas estão mudando, né? Uma vez não era falado abertamente, as mulheres não eram tão unidas e não tinham, né, essa voz que a gente está tendo agora, né, de falar abertamente sobre o que a gente pensa, o que a gente, né, expor o nosso ponto de vista. Então, é bem importante que os homens assistam também. E se você tem em casa um marido que você acha que deva assistir, põe ali, assista, é bem rapidinho o nosso podcast, é só 40 minutos, né? Então ele pode assistir também para estar ajudando e entender parte desse processo todo, né? Mas assim, Gi, eu acho muito importante esse nosso papo de hoje, porque a gente está esperando, né, contribuir para que as mulheres consigam enfrentar essa jornada. Eu queria te pedir, assim, como que tu acha a questão, assim, da organização, que eu tenho várias alunas que fazem a marmitinha no sábado, cozinham, deixam congelado. Como que é esse processo? Tu indica isso para as tuas pacientes, tentar deixar organizado? Porque, assim, muitas vezes a pessoa chega cansada em casa, não tem o alimento ali preparado, fit vai pro processado, mais prático para teleentrega, né? Então, o que tu orienta? Embora seja trabalhoso, digamos, às vezes no sábado, passar o sábado cozinhando, preparando as porções, como é que é essa orientação? Eu acho fantástico isso, né? Eu acho que principalmente para quem tem aquela rotina bem agitada, independente de ter filhos ou não, né? A gente ter uma programação, a gente ter uma organização com antecedência. Porque é bem isso que tu falou antes. Se chegar ali na hora e não tiver algo saudável ou algo pronto, vai buscar um industrializado, vai buscar o que está mais fácil, principalmente se chegar com fome, né? Vai buscar o que é mais fácil, que aí é um fast food ou é alguma coisa que tem no armário, enfim. Então, a organização com antecedência é bem importante. Eu oriento sempre as clientes assim, eu falo para elas, tu não precisa ficar um dia inteiro, né? O sábado inteiro, o domingo à tarde inteira. Se tu organizar, fizer as compras com antecedência, 1h30 no máximo, né? Tu vai preparar tudo que tu quer para a semana. E aí congela, tá tudo certo. Eu faço isso também, Sil. A minha rotina também é corrida, né? Embora não tenho filhos, mas trabalho cedo, volto tarde para casa. Faço academia. Faço academia. Também tem épocas que não vou muito bem na academia, não né, vai Sil? Mesmo, verdade. Vamos ser realistas. Mas, enfim, eu acho que quando eu consigo me organizar, a semana flui de uma forma muito mais tranquila. Primeiro, eu não tenho a culpa. Meu Deus, eu não organizei nada para a semana, não tenho comida, meu Deus. Né? Eu estou tranquila em relação a isso. Eu me sinto mais feliz porque eu como de uma forma mais tranquila, não intoxico o meu corpo, eu me sinto mais leve e tudo flui de uma forma muito melhor. Eu oriento assim, olha, o domingo de noite é o momento que as pessoas se organizam para a semana. E é o momento que já aproveitou o final de semana, que tá tudo certo, vai lá na cozinha 1h e pouquinho, prepara o que tu quer, congela e tá tudo certo, né? Não tem mais que se estressar durante a semana. Inclusive salada eu deixo lavadinha no pote bem fechado, eu congelo praticamente todos os alimentos, né? Legume refogado, congelo também, né? Desde que você consiga, né, armazenar de forma adequada, bem congeladinho. É muito prático, porque eu no dia a dia não tenho tempo. E, sinceramente, nem saco de ir para a cozinha, de chegar às 9 da noite e ir para a cozinha preparar algo para o dia seguinte. Você também, né, Sil? Chega em casa 11? 10 e pouquinho. Não, mas eu ainda agora estou numa fase fit, que eu chego em casa e ainda tenho disposição de preparar alguma coisa, né? Mas às vezes também a gente chega meio de
cansada, é um omeletezinho ali. Isso, é algo prático, e vamos dormir, que amanhã é outro dia, né? Mas assim, Gi, estamos se encaminhando aqui para os minutos finais do nosso podcast, mas eu tenho que tocar num assunto muito importante. Quando a pessoa se boicota, eu já fui a rei do boicote, eu faço tudo direito. Tomava 8 litros de chopp no final de semana, eu faço tudo certinho durante a semana. E daí, como corre esse processo, assim, de a pessoa fazer tudo direito, final de semana, comer tudo que pode? E daí a gente sabe que não adianta, né? Não vai dar certo. Então, né? Quando a pessoa faz esse boicote, que a gente sabe que a pessoa está se boicotando, né? E deixando bem claro aqui que a gente não está falando só de dietas que para a pessoa ser magra, né? A gente já deixou isso bem claro. A gente está falando de promoção de saúde. Então, a gente não está falando de dietas para magreza. Mas sim, a gente tem clientes às vezes que são magras com percentual de gordura alto e até muito pior, colesterol, triglicerídeos, elas chegam lá com o exame, né? Então a gente tem clientes assim que se tu olhar para elas são magrésimas, né? Perfeitas. E tu vai ali, o colesterol tá explodindo, triglicerídeos explodindo. Então, nós não estamos falando aqui de magreza, dietas para promoção de saúde. Mas, assim, quando ocorre esse boicote, que tu vê que o cliente está se boicotando. Sim, isso tem muito, né, Sil? E quem nunca, né? Eu? Você já fez, eu já fiz, acho que todo mundo já fez. Não dá certo, Nutri não dá certo. Não dá certo, Nutri, fiz tudo que tu me orientou e não deu certo, não sei o que está acontecendo. Só os 8 litros acho de que tô com tireoide. Então, olha só, eu acho que é algo... é uma negação, né, que a pessoa, ela realmente não quer assumir, mas não é que ela não quer assumir por maldade, talvez ela não esteja preparada para o momento, ou ela prefere ficar no comodismo, né, eu quero emagrecer, mas eu não estou disposta a fazer as mudanças necessárias, porque eu acho que o momento que a gente decide, que a gente tem muito claro, assim, eu quero isso, boicote pode até entrar em alguns momentos, mas são raros. Então, em primeiro lugar, tem que estar muito decidido a fazer. E quando ocorrer os boicotes, que for na Nutri, a Nutri falar, tu tem certeza que é isso? Assuma, né? Eu dou muito esse exemplo, o meu exemplo, né? Porque eu vou lá na academia, se eu não fizer o treino certo, não adianta eu dizer que eu treinei o que me falaram para treinar, e eu não tive o resultado no dia da avaliação, né? Eu treinei no outro ano bem certinho, eu tive um resultado bem satisfatório. O último ano, tu sabe que eu fui bem meia boca na academia, né? Foi mesmo. Fui mesmo. Mas em momento algum eu disse assim, a academia não foi legal, não gosto de lá porque não dá certo. Eu acho que a gente tem que assumir isso, né? Não fui mesmo, né? Respeitei também o meu momento. E agora eu tô voltando, né? Agora vai ser pra valer. Tá indo de meio-dia. Tô indo de meio-dia. Isso pra mim, inclusive, é bem desafiador também. Mas não adianta eu ficar me boicotando, né? Ou então, ir lá na academia, malhar 2 horas, sair de lá, comer um hambúrguer e um chopp e achar que a academia aqui não dá resultado. Isso acontece, né? Muito. A gente tem que estar consciente, né? De que isso vai acontecer, sim, né? E... eu falo assim, olha, se tu seguiu 100% que a gente conversou aqui e não teve resultado, tem alguma coisa errada contigo, né? Em algum lugar, alguma coisa tem de errado aí. E aí sempre a gente tem que tentar aos poucos investigando, né? Abre teu coração, onde é que porque, tá? claro, né, Sil, também tem a questão, a mulher tem a questão hormonal, o período de TPM, o período de menopausa, então tem a questão hormonal que dificulta um pouco mais, o hipotireoidismo, se tá com ele descompensado, ele pode deixar o metabolismo mais lento, tem pontos a serem observados, mas... quando é boicote é muito claro. Mas a mulher depois dos 40 é uma desgraça, né? É muito mais difícil. De já antes dos 40, não, né? Não, eu depois dos mas 40... Mas ali em diante, pelo amor de Deus. entra bastante a questão hormonal, sim.
Eu não quero Mas nem... o hormonal também se regula com alimentação, tá? É muito triste. Então, assim, Gi, para finalizar o nosso podcast, a gente termina com uma dica, né, que você vai deixar de empoderamento feminino, tá? Vai ficar aqui registrado no nosso podcast, que você vai estar contribuindo para quem está ouvindo, né, principalmente para o nosso público-alvo, que são as mulheres, a dica de empoderamento para as mulheres da Gi. Tá. Bom, o que eu falo sempre para as minhas clientes é realmente assim, ó, se priorize, se ame, esqueça os julgamentos, né? Porque como a gente falou, eles existem. Então foca no que é bom para você e faça o que for melhor para você da melhor forma, né? Que assim a gente vai conseguir realmente ter um resultado positivo, duradouro, vai se sentir empoderada, vai se sentir bem consigo mesma, e é o que a gente precisa. Valeu, Gi. Queria agradecer a tua presença aqui no nosso podcast, né, mulherada? Eu vou deixar aberto aqui, se você quiser participar da nossa roda de podcast como entrevistadora convidada, né? Então a gente sempre vai ter uma pessoa que vai estar sendo entrevistada por nós aqui, né? Mas se você quiser fazer parte da nossa roda de bate-papo aqui, você pode me chamar no direct e a gente faz você participar do nosso podcast. Gostaria de agradecer, então. Valeu, mulherada. Obrigada, Gi. Adorei o nosso bate-papo. Quero que você volte mais vezes. Volto, com certeza. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau, Beijo. tchau.